Já construiu muitas pontes? Já fez várias conquistas? Tá arrasando? Tá bem no trabalho? Construiu pontes na sua família? Construiu pontes em todos os lugares que você tá? E com você? Cadê a sua ponte? Onde ela tá? O que você tem feito da sua ponte para dentro de você? Tem nada a ver com as coisas materiais. Dá uma olhada aí no vídeo. Aproveita antes, dá uma curtida, segue nosso canal. Meu nome é Sandra Magalhães e eu vou trazer um assunto bem bacana para vocês hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Terapêutico Olos, é um prazer ter vocês aqui. Meu nome é Sandra Magalhães, eu sou terapeuta energética e psicanalista espiritual. E hoje eu vou trazer um assunto bem bacana, assim, fiquei pensando sobre o que eu podia falar. E aí eu resolvi trazer um pouco sobre as construções que a gente está fazendo na nossa vida, né? As pontes que a gente cria, para onde elas nos levam, como é que é essa criação, como é que ela começa e que sentido ela vai fazer ao longo da nossa vida. E aí eu procurei trazer uma analogia, porque eu acho sempre interessante, porque as pessoas se conectam por sintonia, tudo acontece por sintonia. Todos vocês que estão assistindo aqui o vídeo, de alguma forma vocês já viram outros, mas se vocês pararam aqui, é porque alguma coisa sintonizou com vocês, que fez com que vocês parassem para poder ouvir. E aí, como é por sintonia, eu fiquei pensando, será que se eu levar a forma que eu entendi, que eu aprendi, será que vai fazer mais sentido para as pessoas? E aí eu falei, cara, vai fazendo. Então eu vou trazer aqui uma analogia para contar um pouco sobre isso. Quando a gente nasce, a gente tem uma ponte construída com a nossa missão de vida, com o nosso propósito de vida. E é óbvio que quando a gente nasce, a gente não lembra de que missão é essa, que propósito é esse. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo levado a fazer uma série de outras conexões, a construir outras pontes. E a gente constrói isso desde o primeiro momento, porque a gente constrói isso baseado em todos os aprendizados que nós vamos tendo de dentro da nossa casa, das escolas que a gente frequenta, dos amigos que a gente tem, da comunidade onde a gente vive. E essas são as referências que vão nos levar a construir essas novas pontes. Pontes essas de o que é importante, que religião eu devo seguir, o que é bom e o que é ruim, o que é bonito, o que é feio. E isso vai construindo e fazendo com que a gente desenvolva a nossa vida. Só que ao longo do tempo, conforme vai passando, a gente vai percebendo que tem algumas coisas que por mais que a gente execute, que por mais que a gente esteja praticando e fazendo, elas estão distantes da gente, elas não fazem muito sentido. Aquela ponte está lá, a gente construiu essa ponte para fora, se conectou com várias coisas do lado de fora, só que ela não fala bem com a gente, ela parece que está fora da caixinha. E aí começa a doer. E quando começa a doer, a gente ainda não sabe por que está doendo. Porque a gente não é treinado para entender essas conexões que são além das conexões com o material. Porque tudo isso que eu falei, com referências a escolhas que criam essas pontes externas, elas são escolhas baseadas em coisas materiais. Só que conforme ao longo da vida a gente foi construindo essas conexões, construindo essas novas pontes, a gente foi derrubando e destruindo aquela ponte que a gente tinha com o nosso propósito de vida, aquela ponte que a gente tinha da nossa conexão com o nosso divino, com a nossa missão. E a gente acaba sendo levado a ir para um caminho que começa a ficar em desarmonia com isso aqui, com o nosso interior. E a gente não sabe por quê. Porque a gente não sabe mesmo, né? E assim, nada acontece que não tenha que ter acontecido. Tudo que acontece na vida não poderia ter sido diferente. Tudo traz um aprendizado.
Então, se a gente passou por isso, foi para a gente ter algum aprendizado sobre aqueles momentos e aquelas situações que a gente passou, mesmo que elas tivessem levado a gente para longe da nossa missão e do nosso propósito de vida. Só que, em algum momento, todos vamos ter que voltar a olhar para essa nossa ponte lá de quando a gente encarnou, de quando a gente nasceu, que a gente encarnou, das nossas escolhas. Nós escolhemos vir aqui cumprir uma missão. E aí é nesse momento que a gente tem dois caminhos, né? A gente consegue voltar a construir e a olhar para essa ponte que nada tem a ver com as coisas que a gente enxerga, que são materiais, mas as nossas conexões, as nossas pontes que estão ligadas com outras dimensões, com o lado nosso espiritual, o nosso divino. A gente vai chegar nela, quer queira, quer não. E aí da onde vem o ditado? Ou é pelo amor, ou é pela dor. Então, gente, eu costumo dizer sempre que se tá doendo muito, se você sente que você não está no seu caminho, se você sente que apesar de você seguir tudo que você foi ensinado a fazer, seguir todos os passos, seguir todas as orientações, para pensar. A gente segue essas orientações, mas as pessoas que nos orientaram, a sociedade que nos orientou, as referências que a gente tinha, elas nada sabem da nossa missão, do nosso propósito. Ele é só nosso. Então, ou a gente se volta para construir a nossa ponte, que é a mais difícil porque a gente não vê, que é a nossa ponte interior, que é a gente olhar para dentro, a gente se conectar e se conectar com o que a gente veio fazer aqui, qual é o nosso propósito. Ela é através do sentir. Então, quando a gente volta, que a gente consegue ter esse olhar para dentro, reconstruir essa ponte que a gente ao longo da vida acabou destruindo para fazer essas pontes externas, não percam essa oportunidade de fazer isso pelo bem, porque assim, em algum momento a gente vai voltar, a gente vai fazer. Só que se a gente deixar doer muito, a gente pode permitir que doenças se instalem nos nossos corpos. A gente pode permitir ficar confuso, entrar em depressão, ter doenças como fibromialgia, pânico, medos, justamente porque a gente está muito longe da nossa essência. Então, o meu recado hoje foi para fazendo essa analogia com a ponte, o quanto você está olhando para você, o quanto você está olhando para dentro de você, o quanto você está se reconectando com a sua ponte, com as coisas que você pode não estar vendo, não tem a ver com trabalho, não tem a ver com filho, com marido, com mãe, com pai. Tem a ver com você. Quem é você? O que você veio fazer aqui? O quão distante você está do seu propósito? Por que a vida está tão doída? Por que está tão difícil? Está difícil porque assim como o rio, quando está correndo, que a terra para e ela tem que ficar criando vários caminhos em volta porque ela não consegue mais seguir o fluxo, assim é com a gente. A gente quebrou vários pedacinhos da nossa ponte, da nossa conexão com o nosso divino, da nossa conexão com a nossa essência. A gente vai ter que reconstruir, vai ser dolorido, mas não tem opção, não é uma escolha. Tá bom? Eu trouxe hoje esse ponto de reflexão para que todos vocês possam parar para pensar um pouco sobre isso. Se tiverem dúvidas, deixem a mensagem, curtam, sigam o canal, deixem propostas de novos temas, para que a gente possa estar sempre trazendo coisas novas, diminuindo essa dor que não é uma dor minha, não é uma dor sua, é uma dor do mundo. O mundo está em dor. Porque o mundo não está se conectando
cada um com si. A gente está muito voltado para o externo, tá bom? Um beijo grande, uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus.